Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos, mas não antes de você fazer duas coisas importantes. Primeiro, você fica ligado aí, tem promoção da Bloco 7 Cervejaria, deve estar aparecendo o QR Code aí na sua tela, cervejas artesanais do melhor gosto possível, tem de todos os tipos, vai lá dar uma conferida, aproveita e bebe uma pra mim, tá certo? Que é excelente, eles entregam em todo o Brasil. Segunda coisa que eu queria falar é comunidade da Hotmart aqui do Planeta Podcast, trechos exclusivos das entrevistas lá, promoção em ingresso e produtos e continuação do programa da Vandinha por lá, tem coisas ali que você vai achar incrível, então vai aqui no link e se inscreve lá. E também sempre lembrando que temos shows de stand-up toda sexta-feira e outras datas, mas confere lá na nossa agenda, aqui também no link na descrição, tá certo? Dito isso, estou em gala aqui hoje, não é? Porque vamos ter um papo seríssimo aqui com um psiquiatra. E é sempre bom esses temas que abrem nossa mente para novas coisas que não é costumeiro a gente ter uma conversa de 1h30, 2 horas com uma pessoa que sabe um tema específico e a gente não sabe nada, não é? Sim, você está cada vez mais sucinto aí na sua introdução dos assuntos, tô admirado. Hoje estamos com o Thiago Rodrigo e nós 4 hoje vamos falar sobre esquizofrenia. Gostou dessa, Daniel? Você entendeu a piadinha de esquizofrenia? Já coloquei uma já. Fala, Thiago Rodrigo, tudo bom? Fala, gente, tudo jóia? Primeiro, obrigado pela gentileza do convite, né? Sempre é muito importante a gente poder discutir, que é algo que hoje ficou bastante em evidência, que é a questão da saúde mental, ou a falta dela. Uhum. Exatamente, ainda vindo depois de um período pós-pandêmico aí, que a saúde mental para muita gente teve alterações aí, mudanças, não é? Pessoas que descobriram coisas. Mas eu queria, antes, que é um clássico aqui do Planeta, que você contasse um pouco sobre você, como você chegou até a sua profissão e como é viver disso que você vive, né? Que imagino que seja diferente, assim. Bom, eu sou da capital mundial do pão de queijo, conhece? Claro. É BH? BH. Ah, bom. Só pra ter certeza. O cara fala Uberlândia, eu não sabia. Eu Osasco não vai ser. Não, Uberlândia é uma região rebelde. Qualquer dia eles vão emancipar. Mas sou de Belo Horizonte. Bem, na verdade, eu quis ser médico. Na verdade, acho que eu estava na 6ª série, quando minha mãe engravidou da irmã caçula, e teve muito problema na gravidez, e meu pai, que trabalhava demais, acabou que não conseguia acompanhar tanto essas internações. Então, eu acabava acompanhando e falei assim, uau, isso aqui acho que é o que eu quero fazer. Porém, estudava numa escola estadual, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu até brinco, né, que a escola não fazia greve, ela liderava as greves tudo. Então, a gente ficava assim, não, mas meus pais, né, será que consegue e tal? Mas acabei fazendo um cursinho pré-vestibular, popular, e depois de 5 tentativas, né, só podia estudar na Federal, consegui passar na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG. De lá já queria ser, né, por causa dos seriados norte-americanos, de ser neurocirurgião e tal, cirurgião plástico e tudo. Mas aí, no final, eu acabei escolhendo a psiquiatria. Me identifiquei mais. Quando eu comentei isso com a minha mãe, ela simplesmente chorou. Ela falou assim, o quê? Psiquiatra? Porque a sensação pro leigo, que assim, nossa, mas você vai ficar doido. Não, vai te dar problema o dia todo e tudo. E aí eu falei assim, não, mas gostei, acho que é só quando você faz estágio, vivenciar, você vê que é bem interessante essa oportunidade de poder ajudar. Então, no término da faculdade, eu fiz o curso, né, da residência médica em psiquiatria, e aí depois fiz um observership em Nova York, mais especificamente sobre esquizofrenia e outras psicoses, que é uma área bastante interessante e a área também mais estigmatizada da psiquiatria, que seria, né, da esquizofrenia e álcool e outras drogas.
Bom. Acho que seria legal explicar exatamente o que é esquizofrenia, porque eu acho que muita gente mistura as coisas, mas antes eu queria perguntar se sua mãe estava certa, se é mesmo, se o negócio vai te deixando louco mesmo, porque eu imagino que é muita pressão. Eu imagino, claro que tem um lado interessante, é por isso que a gente está abordando, mas deve ser um peso absurdo todos os dias, consultório e tudo mais. Não, mãe dá certo. Eu acho que ninguém tá normal. Não pode estar. Principalmente agora, você vê essa questão da pandemia, eu até brinco que quem não está tomando algum tipo de remédio, boa pessoa não é. Porque é muita coisa, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente não fala somente na questão de ausência de doença. Mas o que significa saúde mental é quando você está no equilíbrio. Está bem consigo mesmo, com o ambiente, né? Com a sua espiritualidade. Então, você engloba todos os fatores. E uma delas desregulada, acaba que vai ser aquele efeito dominó. Vai trazendo outros problemas e que pode também culminar no adoecimento de fato. Então, a saúde mental seria algo mais amplo. Com relação à psiquiatria, realmente é muito puxado. Porque, imagina só, é o dia inteiro você só escuta, vê problemas dos diferentes tipos, o incremento familiar, seja criança até o idoso. No início, principalmente da residência, a gente fica realmente abalado. Às vezes não consegue separar a nossa vida com a do paciente, porque a gente acaba levando para casa aquela vontade assim, de resolver. Mas nós também temos que ter a noção que somos seres humanos. Temos nossos limites e que é importante. Então eu faço também terapia. Com o tempo a gente consegue separar as coisas. Então hoje considero que está bem melhor nesse sentido de como lidar, mas não é algo fácil, porque você vê tanto o problema neurobiológico da doença de fato, mas também a miséria social, que atrapalha muito também nos tratamentos. Você falou esquizofrenia e outras psicoses, não é? Isso. Como o Humberto falou, acho que é legal você explicar o que é a esquizofrenia e as outras psicoses que englobaram aí no seu estudo. Sim, a esquizofrenia talvez seja a doença mais característica da psiquiatria. O que seria psicose, de maneira geral? Psicose é quando eu tenho uma distorção no cérebro, onde a pessoa está com uma desconexão com a realidade. Tá? Então, essa desconexão com a realidade, ela vem de sintomas clássicos. Por exemplo, delírio, né, que é aquela pessoa que, o que é mais comum, ela acha que está sendo perseguida. Né? Tem alguém perseguindo, tem uma conspiração maior. E às vezes pode beirar até algo bizarro, tipo assim, aquilo ali tá olhando para mim e tá me perseguindo. Só que para a pessoa é uma realidade imutável. Então você pode falar tudo que você quiser, mostrar provas, que para ela não adianta. Ela está certa, ela está sendo perseguida. Então isso causa um intenso sofrimento. Então nós temos a questão do delírio, né, essa desconexão com a realidade. Nós temos as alucinações, que é essa alteração de percepção. Então, o que é mais comum? A questão das vozes. As pessoas que ouvem vozes, né? Geralmente essas vozes costumam ser um eco do pensamento, porque a pessoa pode tapar os ouvidos e vai continuar ouvindo, né? São vozes maléficas, que sempre vai ser, ou ela vai depreciar a pessoa, né? Assim, você é feio, você é burro, você não presta, ninguém gosta de você. Ou pode ser voz de comando, que é um perigo maior quando as vozes ordenam alguma coisa, né? Tipo, bate na pessoa, mate fulano de tal, que ela está te perseguindo, pula de um lugar. Então, acaba sendo, né, um perigo, é questão da alucinação, mas tem também a alucinação visual, quando a pessoa vê, né, a distorção das coisas. Pode ter alucinação também olfativa do cheiro, às vezes tem um cheiro extremamente esquisito, por exemplo, podre, mas não existe, obviamente, esse cheiro no lugar, mas para a pessoa existe e leva um sofrimento. Também pode ter alteração, né, gustativa e também alteração do tato, da percepção. Então, tem gente que pode achar que está grávida ou não está grávida, na verdade, né? Não, realmente não está, ou está grávida, ou que tem bichos caminhando no corpo. Então, você vê que tem essas alterações. A gente fala das alucinações. Temos também a fala e o comportamento desorganizado. A fala, o que a gente está falando aqui, a gente processa isso no cérebro. Então, a fala
ela requer que a pessoa tenha uma organização cerebral para poder emitir a minha mensagem. Quando a pessoa começa a ter uma desorganização do cérebro, isso também acaba refletindo na fala. Então, você pega uma pessoa, às vezes, um bêbado, ele acaba tendo uma alteração. Então, você vê que, às vezes, a fala fica mais pastosa, mais arrastada. Uma pessoa com esquizofrenia, ela acaba tendo, a gente fala, afrouxamento de conexões. Parece uma fala, você não vê sentido, tem aquela questão de buraco. Uma pessoa com transtorno bipolar, que a gente fala na fase de mania, a pessoa ela fala tão rápido que parece que vai picando a frase, né? Então você vê que a fala ela também reflete a questão do pensamento. E tem as alterações. Então tem gente que fica na agitação, tremores, ou fica parada, às vezes parece estátua e pode ficar até horas, que a gente fala que é catatonia. Então isso que seria, de uma forma geral, seria psicose, né? Então essa distorção da realidade. A esquizofrenia, ela tem a psicose, né? Então a esquizofrenia é o transtorno psicótico mais comum, atinge cerca de 1% da população mundial. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem com isso, onde a pessoa tem que ter algum desses sintomas psicóticos, mas vai ter também outros problemas. Então ela pode ter os sintomas negativos que a gente fala, que é o quê? É aquela dificuldade de demonstrar sentimento, a dificuldade de poder expressar ou de entender. E isso vai levar ao quê? Que a pessoa fica disfuncional, não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, lapso de memória, um isolamento social, e a partir daí a pessoa pode ir para outros problemas. Então aumenta o risco de dependência química, problemas no sono e um risco maior de suicídio. Então a esquizofrenia hoje é algo muito mais complexo. Então a gente fala um espectro. Então a pessoa, a gente tem um critério diagnóstico, né? E aí a gente tem que avaliar cada caso, porque pode ser várias esquizofrenias dependendo do espectro que a pessoa está. Outras psicoses que a gente fala que tem a psicose alcoólica, então tem gente que bebe demais, às vezes pode ter uma alteração, né? Mas se a alteração às vezes pontual, não quer dizer que é esquizofrenia. Pessoas que usam drogas, principalmente se fala, né, maconha, cocaína, crack, LSD, onde a pessoa pode também ter um momento de desconexão com a realidade, que a gente fala psicose induzida por drogas. Temos também um transtorno delirante, acontece geralmente nas pessoas mais velhas, não seria tão, assim, é grave, mas a esquizofrenia é mais. A pessoa fica geralmente apenas com o delírio. Ela geralmente tem uma sensação de que ou está sendo perseguido, ou também que o parceiro, a parceira, está traindo, sendo ciúmes. Então, imagina só a pessoa vir e falar assim, você está me traindo. Obviamente, a gente tem que investigar se realmente... Pode ser que esteja certo, né? É o chifre que estão botando na cabeça. Né? E tudo. Mas aí, quando chega o caso, assim, a família inteira vem e fala, não existe isso, né? Ou o vizinho, senão aquele vizinho ele colocou o lixo naquela posição, é para me insultar. Só que se torna, não sai. Por mais que você fale, não, tá nem aí, a pessoa chega a mudar de casa, mas ela vai acabar encontrando sempre os mesmos problemas. Então gera o quê? Um sofrimento, um desgaste para ela e para os familiares, né? Temos também o esquizoafetivo, que é como se fosse uma mistura de transtorno bipolar junto com esquizofrenia, onde a pessoa tem essa questão psicótica, mas a pessoa tem um quadro depressivo junto, ou um quadro que a gente fala de mania, que é aquele aumento de energia, não consegue dormir, acha que pode tudo, mania de grandeza, e aí também está dentro desse quadro. Tem outras também pontuais, mas essas seriam as mais comuns. E esses transtornos, eles são genéticos ou eles são desenvolvidos a partir de uma situação? E aí, quais situações podem contribuir para isso? Bom, de uma forma geral, tanto a esquizofrenia ou os outros transtornos mentais, elas têm uma questão genética, sim. Então, a genética sempre vai ter um pezinho de questão genética. Mas não existe um único fator causal. Ela tem vários fatores. Então, ela tem a questão genética, tem questão neurobiológica, às vezes questão, né, de receptor cerebral, tem questão do ambiente também. Hoje tem muitos estudos que a gente tenta proteger a saúde da criança e do adolescente. Por quê? Porque quanto mais cedo esse adolescente, essa criança sofre algum trauma,
aumenta uma predisposição para ter algum transtorno mental. Se é esquizofrenia, depressão, ansiedade. Por quê? Porque o cérebro está no seu período maior de desenvolvimento, que vai até por volta dos 20, 25 anos. Então, nesse período de desenvolvimento, o correto é a gente tentar driblar, né, esses fatores que podem acabar prejudicando. Por quê? A liberação de hormônios, adrenalina, que, imagina só, é como se você estivesse fazendo um bolo ali e do nada você vai e abre. Ou seja, você interrompe ali um processo de crescimento onde pode acontecer vários problemas. Ou vai continuar ou não vai crescer mais, e aí fica na dúvida, né? Só com o tempo mesmo para dizer. O que seriam esses traumas na infância? Bullying. Na nossa época tinha bullying, né? Não tinha um nome bullying. Mas a questão do bullying, a questão do morte de alguém querido, violência doméstica, a própria agressão contra a criança, briga dos pais, a separação. Então isso também é constituído de traumas, acidentes, né? Então isso é questão de traumas que podem também gerar um fator, uma predisposição. Outros fatores também para transtorno mental é problemas na gravidez. Então, quando a mulher ela tem um parto ou uma gestação bastante complicada, infecção, má nutrição, então você vê que tem vários fatores. Então, não basta eu ter essa questão genética, por exemplo, se meu pai tem esquizofrenia, meu pai tem depressão, não quer dizer que eu vou ter, eu tenho uma predisposição, mas depende de outros fatores para poder desencadear. Como se fosse um câncer de pulmão. Uma boa parte desencadeia com a questão do cigarro. Mas eu tenho que ter uma predisposição. Às vezes tem gente que fala assim, eu falando de tal, parece uma Maria Fumaça, ela fuma 90 anos e está pleno. Mas aquela pessoa às vezes não tem essa predisposição para o câncer. Às vezes eu tenho, mas eu não fumo e não vai desencadear. Então você vê que precisa o quê? Também de fatores ambientais para poder desencadear. No caso da esquizofrenia, um dos fatores também que pode desencadear, se a esquizofrenia ou transtorno bipolar, é ainda a questão do uso de drogas. Principalmente a questão da maconha, cocaína e crack. Que a gente fala que a pessoa que tem predisposição, eles aumentam a chance de desencadear esses problemas. Principalmente quando a pessoa faz o uso dessas drogas na adolescência ou no início da juventude. Não que não gere problemas na pessoa mais velha, né? Tipo assim, a pessoa quer fumar maconha aos 40. Só que o cérebro já está um pouco mais formado. Então, a tendência, talvez, é ser mais resistente a alterações do que um garoto que está em pleno desenvolvimento. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a infância e adolescência, porque as drogas ou outros fatores podem, às vezes, desviar o correto, que seria o desenvolvimento, e gerar problemas como qualquer transtorno mental. E aí é geral, não somente a esquizofrenia, que é transtorno mental. É que eu fico pensando assim, né? Como principalmente a geração anterior à nossa, que não levava isso muito a sério, diagnosticava muito pouco as pessoas, então é muito difícil saber quem que na infância tinha alguma predisposição, porque nunca o nosso pai ia ser diagnosticado. Tipo, ele podia ser só rabugento, na verdade, ele podia estar tendo algum transtorno. E aí eu fico pensando assim, para identificar na criança, no caso da esquizofrenia, como é que a gente vai saber se ela está ouvindo vozes ou enxergando coisas do tipo, e aí a minha dúvida é, isso é normal desde, por exemplo, ele bebê, então ele meio que se acostuma com essas vozes, ele começa a achar que aquelas vozes fazem parte, que todo mundo ouve, afinal ele sempre ouviu. Faz sentido isso? Faz. Uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte, se a gente pensar no caso da psicose, né, da esquizofrenia, a tendência ela a ser desencadeada a partir da adolescência. Então, um período maior de casos vai ver por volta da adolescência, tipo, 12, 15 anos até 30 anos. Isso é um período maior para desencadear. Na infância e no idoso é mais raro. Então, a gente tem outra psicose, mas não a esquizofrenia de fato. Então, é muito mais raro. Agora, outros transtornos mentais acometem a criança e podem também contribuir para também o desencadear. Por exemplo, autismo. A criança ela já nasce com problema. A esquizofrenia, você não nasce com problema, você nasce com predisposição. Então, se for desencadear, é lá na frente.
autismo e o TDAH, vamos dizer assim, eles são transtorno de neurodesenvolvimento. A criança já nasce, ou seja, o diagnóstico você consegue fazer mais cedo. Só que tem muito caso que passa desapercebido, né? Aí entra o caso, né? O menino não presta atenção, tido como um demônio na escola, né? De jeito nenhum. E aí, o que vai acontecer? Ele vai apanhar. Ele vai sofrer bullying. Gente, é muito triste isso, porque concordo com os pais que você não é para achar que tudo é doença. Porque às vezes tem criança que não quer prestar atenção, que precisa ser corrigida e tal. Mas na hora que você vê que você corrige, não muda, entendeu? Tipo assim, tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. E não necessariamente doenças graves, não. Às vezes é muito comum a pessoa chegar assim, eu acho que ele tem déficit de atenção. Não presta atenção. Na hora que fui ver, nunca foi no oftalmologista. E, gente, muda assim, do vinagre pro vinho, né? A pessoa não vai conseguir prestar atenção, né? Anemia. Problemas hormonais também podem se misturar com isso e a pessoa achar que tem uma doença e não ser. Ou seja, você tem que investigar sempre. Então, é melhor você levar na criança um pediatra e descartar tudo, assim, ó, não tem nada, do que ter e ser omisso de não ter levado para poder avaliar. Por quê? Porque quanto mais tardio eu trato, pior. Lembrando esse processo de desenvolvimento. Então, o aprendizado, tem gente que se considera assim, chega no consultório e fala, nossa, mas acho que eu sou a pessoa mais burra, porque eu não consigo entender e tudo. E você vê que a pessoa ela é capacitada, mas não consegue, ou seja, foi tudo bagunçado na infância. Por quê? Porque não teve uma direção certa de um tratamento, de um diagnóstico, mas eu nem culpo os pais, porque a gente só cumprimenta o que a gente conhece. Então aí vem, né? Então a gente vem esses problemas, é um efeito dominó. Hoje, através da internet, nós temos mais acesso às informações e através disso a gente consegue desconfiar. Opa, será que não pode ser isso? O menino não melhora de jeito nenhum. Será que não pode ser isso? Então, ou seja, com essa democratização da informação, da educação em saúde, talvez isso consiga melhorar para as próximas gerações. Tem um filme que é bem famoso, né? Que é Uma Mente Brilhante, com o Russell Crowe, que ele faz um cientista... Não um cientista, não, um matemático, um físico lá que... né? E é interessante, assim, o final do filme. Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler, mas se você também não assistiu, brincadeira, né? Foi indicado ao Oscar para 20 anos esse negócio. E ele, meio que no fim do filme, ele entende o que são as alucinações dele, quais pessoas são de mentira ali, e ele dá um jeito de virar funcional. De falar, puta, essas pessoas não existem, eu vejo elas ainda, mas eu vou as ignorar. E ele toca a vida lá, vira professor e consegue tocar a vida dele. Primeiro, existe cura? Se não existe, existe uma maneira de viver que nem ele, assim, de maneira funcional, convivendo com essas alucinações ou esses delírios? Muito interessante. O filme em si é interessante. Se a pessoa, vocês não viram ainda, não sei o que fizeram na vida. Exato. porque é realmente, assim, brilhante. O filme, assim, é brilhante. Você sabe dizer o que seria mais comum? Seria o delírio ou a alucinação? Tipo assim, se você ouvir... Não, no caso do filme, é difícil mostrar isso. Ouvir vozes ou ver coisas... O que é mais difícil de acontecer? O que é mais comum? O que é mais comum? Ouvir vozes ou você ver pessoas? Acho que ouvir vozes. Que é o mais comum. Exatamente. O ouvir vozes, ele é muito mais comum do que você ver coisas. Mas em filme é muito mais fácil de representar pela alucinação visual. Né? Então a sétima arte, quando você vai ver muita coisa como esquizofrenia, outra psicose, o delírio e tal, você vê que tem imagens, porque fica mais fácil da gente entender. Mas, no geral, o mais frequente é a questão da alucinação. Não tem cura, infelizmente, tá? A esquizofrenia, o esquizoafetivo, o transtorno não tem. O que pode ter cura é a pessoa que, por exemplo, bebeu demais, teve um processo de sair da realidade, mas se foi algo pontual, às vezes ela nunca mais bebe daquele jeito e acabou, nunca mais tenha. Entendeu? A pessoa usava a droga, teve um quadro e às vezes remitiu e nunca mais tem. Então, a psicose em si não quer dizer que você tem uma vez, quer dizer para sempre. Agora,
quando é diagnosticado esquizofrenia ou esquizoafetivo ou transtorno bipolar, é para sempre. Mas é uma doença crônica e tem tratamento, como se fosse pressão alta. A pressão alta não tem cura também, mas se você toma um remédio direitinho, faz atividade física e tudo, você tem uma certa estabilização. No caso da esquizofrenia, você tem a questão da medicação. Então, a medicação é obrigatória. O que a medicação faz? Ela vai atuar nas regiões do cérebro que estão mais ligadas a essa questão de delírio, ela achar que estão perseguida, né, com inspiração maior, e na questão de vozes, de alucinações. E com isso pode ajudar bastante também na questão, né, da fala desorganizada, do comportamento e tal. A dificuldade que a gente tem hoje no tratamento maior é com sintomas negativos, é com essa dificuldade de expressar e tudo, que a gente precisa de outras técnicas para ajudar nessa reabilitação. Então aí entra, a gente fala equipe multiprofissional, que é o terapeuta ocupacional, que é o fonoaudiólogo, que é o enfermeiro, o psicólogo, que é o educador físico, nutricionista, que vai entrar em ação para poder estabilizar essa pessoa, né? No sentido de recuperar, a gente usa muita expressão hope recovery, né? Que é a esperança e superação, para que possa chegar o mais próximo do normal possível. Quando a pessoa está mais estabilizada com a medicação, faz a terapia e tudo, ela pode ser ensinada a lidar com isso, com a questão das vozes, quando você, às vezes, pode ter uma genética mais difícil, que o remédio não consiga tirar tudo, mas você tem a terapia que a pessoa consiga conviver com aquilo. Lembra muito dor crônica. Tem gente que tem dor crônica e que não cessa por nada. Então, é até ruim de falar, mas você tem terapias para a pessoa ter uma aceitação e aprender a conviver para ter um mínimo de dignidade, vamos dizer assim, de poder lidar com as questões do dia a dia. Então, assim, tem pessoas que o remédio pode funcionar muito bem, tem outros que vai ser parcialmente, mas ainda tem uma porcentagem que não responde direito ao tratamento e que a gente precisa de ter outras técnicas para minimizar os problemas. E aí a questão do cara conseguir viver de uma maneira funcional, até usar isso, não sei, a favor dele, não sei, lá, para um escritor, ele consegue ir para lugares quando ele tem esse acesso e depois conseguir estabilizar e colocar no papel, porque eu imagino que tem uma visão, um ângulo de visão diferente das outras pessoas, né? Você está falando a pessoa na doença. Isso, a pessoa com esquizofrenia que consegue viver bem e até, de repente, usar a seu favor. É possível isso? Existe? A gente tem muitos casos de pessoas que tiveram o problema, né, tem um problema, e ela hoje usa, às vezes, palestrante, ali, ou seja, na tentativa de poder ajudar outras pessoas. Então, pode acontecer muito, né? Tem aqui mesmo, eu conheço alguns palestrantes que têm esquizofrenia aqui em São Paulo, várias regiões do Brasil, do mundo, e tem sim, como eu falei, tem questão do espectro. Então tem pessoas que vai ter a questão leve, o moderado e o grave. E a pessoa, um exemplo, a pessoa teve um quadro, né, teve a esquizofrenia, e naquele clássico episódio de internação, aquela confusão toda, e ela trabalhava como, sei lá, caldeira, coisa perigosa. Você talvez não vai conseguir voltar essa pessoa para aquilo, porque a gente tem que preservar ela. Imagina só, você surta num lugar, você pode colocar ela e outros em risco. Mas a terapia ocupacional, a psicóloga, a gente pode tentar ver o que esse paciente gosta e que se dá bem para poder ser reinserido em outros lugares. Então acaba sendo uma realocação dele no mercado. Mas muitas das vezes ele pode redescobrir outras coisas e ajudá-lo. Seja questão de escrever livros, de palestras e afins. Palestra deve ser ótimo porque para ensaiar, principalmente, né? Porque a pessoa nunca tá sozinha. Então, tá no ponto. Já tá ensaiando. Já. Eu não sei como as pessoas reagem sobre piadas com esquizofrenia, mas o fato é que as pessoas fazem cinema, a gente é comediante, a gente faz piada. Não quer dizer que seja um desrespeito. Mas nessa questão dos filmes, você acha que A Mente Brilhante foi o filme ou a obra... E, bom, audiovisual eu imagino que seja mais fácil de ilustrar, mas a gente na literatura consegue atingir outros lugares.
Você acha que tem alguma outra obra? Eu até pensei no Clube da Luta também, que é um que, tanto no livro quanto no filme, inclusive no livro, o jeito que ele coloca é brilhante, assim, porque você olha pro filme e você fala, só é possível ser filme. Aí você vê o Clube da Luta livro, que é, tipo, mais brilhante ainda. Você acha que essas são as obras? Tem alguma outra? Se for olhar de tudo, eu já vi, pra mim, o que melhor ilustra é brasileiro, você acredita? Do episódio da novela, acho que é Caminho das Índias, assim, do Bruno Gagliasso. Ele fez, acho que chama Tasso, ele fez representação, assim, de arrepiar, tipo assim, é aquilo. Entendeu? É aquilo, e você viu várias facetas, tanto o sofrimento dele, tanto a relação com a família, questão de dispositivos de ajuda e também como a sociedade encara isso. Então, para mim, o melhor de todos ainda é a novela ainda do Brasil. Gosto muito da Mente Brilhante, mas gosto muito daquele A Ilha do Medo. Sei, isso é bom demais. Bom. Com o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo. Isso. A Ilha do Medo, e tem um recente, né, acho que é Palavras nas Paredes do Banheiro, que também é bonzinho também, né? Foi boa pergunta, porque a mídia, infelizmente, traz mais desserviço do que ajuda, principalmente no que tange a esquizofrenia. Por quê? Porque quando coloca esquizofrenia, a psiquiatria inteira geralmente é meio debochado. Não é à toa que o maior vilão de Hollywood é o Hannibal Lecter, é o psiquiatra. Então você já começa a ter um problema aí, né, no psiquiatra. Coloca, às vezes, o paciente como vilão, né? Então ele que vai matar. Muito, a gente coloca assim, mas será que ele é um psicopata e tudo? Completamente diferente. Por quê? Porque o psicopata em si, a gente fala assim, colocar uma classificação, seria um transtorno de personalidade antissocial. Então a pessoa não tem sentimento, empatia, ela tenta manipular as coisas, né? Da sua maneira e tal. Quando você vê algumas tragédias envolvendo, né, uma pessoa com esquizofrenia, na verdade é uma pessoa que está desestabilizada e ela está lutando com delírio. Então imagina só, eu tô olhando assim, você tá querendo me matar, entendeu? Mas isso para mim é uma realidade, então eu vou querer me defender em relação a isso. Só que tem estudos que mostram que os pacientes com esquizofrenia sofrem mais violência do que agridem. E quando agridem, geralmente é porque está instável, um delírio, né, uma alucinação absurda, que faz com que ele reaja ao meio. Então, achar assim, você está conspirando uma coisa contra mim. Aí as vozes, né, ou fazer algo contra mim ou contra você. Então, é nesse processo. A pessoa que é um antissocial e que tem essa tendência mais perversa, ela passa por cima de todos. Não tem a ver com esse desencadear da psicose. É ela que é assim. E aí é o perigo maior, porque a gente não tem tanta ainda ferramenta para lidar com a pessoa antissocial. E é engraçado, essa era a minha próxima pergunta, porque tem dois casos que eu acho que ilustram bem isso, que é o filme Psicose, do Hitchcock, né? Porra, já tá no nome, né? E ele é um assassino. E tem um caso de um psicopata famoso, serial killer, vamos dizer assim, que é o Son of Sam, que ele diz que o cachorro, ele ouviu o cachorro falar como se o cachorro fosse a representação do diabo e mandava ele matar. Que eu acho que encaixa nessa parte aí, né? Não sei se ele tinha algum quadro disso, mas tem a ver com isso, mas isso é mais raro, porque geralmente o serial killer ele se encaixa no psicopata e não no cara que tem esse tipo de distúrbio, né? Isso. Muito bem colocado. Quando a gente fala em transtorno antissocial, tipo assim, não quer dizer que todo antissocial é o que vai matar. Não diretamente. Um exemplo. Isso colocando assim, eu acho que imagina aquele político que rouba e desvia milhões, que poderia ser construído hospitais e tudo, ele tá matando. Sim. Né? Então, e dorme com a travesseiro tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Né? Então a pessoa deve que não tem um pingo de remorso.
E a gente só consegue diagnosticar no adulto porque você precisa passar por esse desenvolvimento da infância e adolescência para poder entender qual que é a personalidade da pessoa. Então, geralmente, transtorno de personalidade, a gente fecha um diagnóstico mais no adulto, tá? A pessoa pode desencadear a esquizofrenia? Ela pode, mas não quer dizer que a pessoa com esquizofrenia que ela é o psicopata, entendeu? Às vezes pode ser que é um de nós. Não dá para saber, às vezes, só olhando para a pessoa. Agora, uma pessoa com a doença, seja o bipolar ou a esquizofrenia, você acaba tendo alterações que você consegue perceber que tem alguma coisa errada ali. Entendeu? Só de olhar, você disse. Em alguns tem. Imagina só uma agitação, né? Uma agitação psicomotora, a questão do isolamento, dificuldade, lembra por questão do autismo, a dificuldade de olhar nos olhos, né? Mais assustado, com medo, que alguma coisa pode estar acontecendo. Essa primeira que você falou, psicomotora? Alteração psicomotora. Pode ser como se fosse um tique, não? Pode, né? Pode a pessoa, ela tá, entendeu? Meio balançando muito as pernas, chegando nas mãos, mas numa sensação, uma postura de medo. Ah, tá. Entendeu? Uma sensação de Que é uma medo. intenção no movimento. Isso. Né? Por exemplo, por que isso aqui tá verde? Entendeu? Tem alguém... É muito comum nos delírios a pessoa achar que tem alguém vendo ela, assistindo. É muito com câmera. Né? Alguém instalou alguma câmera aqui. Né? Eu já tive um paciente que falou assim, presta atenção, isso aqui quando fica vermelho, isso aqui fica verde. Alguma coisa tem. Sei. Né? Teve uma pessoa que falou uma vez que tinha um rádio dentro dela. O rádio estava trazendo... O sofrimento, gente, é indescritível, porque existe. Então, leva um sofrimento absurdo. Absurdo mesmo. E aí, ela estava sofrendo e tal. E aí, uns iniciantes, assim, que estavam começando o curso de psiquiatria, resolveram pedir um raio-x do tórax para mostrar para ele que não tem. Aí, eu tirou o raio-x e mostrou assim, meu querido, tá vendo? Não tem nada. Aí ele olhou assim, é porque o rádio está atrás do coração. Não existe. Você pode operar ali, abrir, que não muda. Entendeu? O que vai mudar isso? Aí realmente precisa de uma intervenção médica, porque isso pode até matar a pessoa, né? Ela querer, às vezes, tirar. Você vê muita reportagem, a pessoa, às vezes, cortando, às vezes, por exemplo, o próprio pênis, ou tudo um surto maior, porque para achar que alguma coisa está acontecendo ali. Então, por isso que tem que ser visto com todo cuidado, porque é um risco para a pessoa. Estima-se que cerca de 10%, de 20% a 50% tentam suicídio e cerca de 6% a 10% conseguem se matar de fato. E eu acho que, eu vou dar uma viajada aqui, mas quando as pessoas, vocês falam, né, da questão da câmera, a questão de estar sendo observado, isso aqui é uma coisa relativamente recente, né, que tem câmera em todo lugar, então pode gerar, por ele ter essas referências de entender que existem câmeras em todos os lugares, a possibilidade de alguém estar vigiando ele. No caso do cara de ter um rádio atrás do coração, ele também vai ficar neurótico com o fato de que, de repente, a chapa que vocês fizeram é mentirosa. Então eu imagino que, por isso que antigamente tinha muito mais o caso de bruxa, de vampiro, todas essas coisas, porque o cara tinha que desenvolver a partir do que ele tinha à disposição ali. É meio isso? Sim, sim. Hoje você vê que o tratamento, gente, até para depressão, esquizofrenia e tudo, o povo antes fazia sangria, fazia exorcismo. A gente tem aquele filme famoso, até fazer um dia um podcast sobre filmes, né? Aquele exorcismo de Emily Rose. Né? Maravilhoso. Então, assim, né? Possessão, não sei o que e tal, mas cientificamente, né, a gente vê né, que você estaria mais ligado na questão de uma epilepsia com uma psicose, com uma esquizofrenia. Pode chegar um ponto, gente, que é tão que as vozes falam, não coma, e a pessoa pode morrer anorexia. Então, seria um nível de
desestruturação que acontece no cérebro. E não é somente isso, porque quando a gente fala problemas psicológicos, você mata a pessoa, porque a pessoa acha assim, é algo que eu posso evitar. Então, assim, você está com depressão, não, mas tem gente pior do que você, né? Tá ansioso, falta... Eu tive um caso de uma moça que ela estava depressão assim, gravíssima. Era na época, era estudante ainda, era um dos mais graves que eu tinha visto. E aí a gente tentava vários mecanismos de remédio e tal, para dar uma certa qualidade. E aí, um dia ela voltou, ela estava chorando e tal. E aí, eu falei assim, nossa, mas o que está acontecendo e tal? E ela falou que estava sendo investigado porque apareceu uns nódulos no fígado e estava com risco de ser câncer, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí você começa a pensar, né? Vou ter que mudar a medicação, não sei o que e tal, pensando, né? Questão de quimioterapia, se fosse necessário. Aí ela virou para mim assim, doutor, entre a depressão e o câncer, eu prefiro o câncer. Eu falei assim, oi? Como é que é? Eu falei assim, por quê? Porque ela falou assim, o câncer eu consigo mostrar para as pessoas que eu tenho. Então, eu mostro assim, né, o exame, é um mês, por exemplo, pega outubro rosa, o mundo inteiro fica rosa, você tem mais pessoas do seu lado. Com a depressão, você não tem muita gente do seu lado, a pessoa acha que é falta de Deus, que é falta de força de vontade, família começa a duvidar. O esposo dela falou que era falta de inchada, acabou com... Puta que pariu. Era aquela falta de inchada. E ela falou assim, que isso acabava com ela. Então, assim, ela acha a dor de ter uma depressão, que dói tudo, ela não consegue nem apontar. Então, ela achava isso pior. Isso marcou bastante. Aí ela sumiu um tempo, depois quando ela voltou, chorando, assim, mais ainda. Eu falei assim, meu Deus do céu, deve ter dado positivo, de câncer e tal. Aí eu falei assim, aí, minha querida, o que aconteceu? Aí ela, não é câncer, não. Aí eu falei assim, teoricamente a gente ficaria mais feliz. Aí ela falou assim, porque agora eu não sei nem do que eu vou morrer. Porque se eu vou e tiro a minha vida, eu vou para o inferno, segundo a religião. E eu vou ficar nesse sofrimento até quando? Então ela estava se sentindo presa por causa de uma religião, sem suporte à família e sem alguma coisa aparente que poderia ajudar ela a dar o fim nisso tudo. Então olha para você ver o dilema que vive a pessoa com algum transtorno mental. É muito sério. Então o medo maior, por isso que eu falo, há uma miséria social, porque quando a pessoa demonstra, às vezes é mais criticada do que ser ajudada. Uma coisa que você fala e tal, eu queria saber sua opinião, na verdade, tem pessoas que falam, por exemplo, no espiritismo ou em outras religiões, que ouvem vozes, às vezes é o guia espiritual, às vezes, não sei, é uma voz que o guia, que fala sobre dar palpites, por exemplo, sei lá. Você acha que isso é clínico ou não? Porque pelo quadro que você falou antes, geralmente essa voz fala coisas negativas, não é? De pule, ou sei lá, ou você é feio, ou sei lá. Parece mais uma voz que ela tá separada do eu, né? Mas que ela é negativa como se não tivesse um filtro. Mas, e essas outras pessoas que ouvem, por exemplo, vamos dar um exemplo, tipo psicografia, que alguém tá ditando para ela escrever uma carta, teoricamente é uma coisa positiva, né? Uma mensagem positiva. Você acha que você acredita que é um caso clínico ou não tem nada a ver com o quadro que você estuda? Isso dá uma treta. Não. O médico da religião dá uma treta. Mas dessa eu encaro. Essa. A religião, de certa forma, a espiritualidade, eu falo que vai ser 880. Ou ela vai ajudar muito, ou ela vai fuder com as coisas. Literalmente.
quando a gente pensa a questão específica do espiritismo, a psiquiatria, ela não entra dentro da religião nenhuma, como o povo acha que é. Então, você vê que tem um espiritismo que tem a sua forma de cultuar, tem os evangélicos que fazem isso, né? Alguma coisa. Então, assim, você vê que cada religião tem a sua forma. Então, isso não é considerado transtorno mental. O que seria o transtorno mental disso? O que você falou, uma das coisas, causa sofrimento. Então, a pessoa vive num intenso sofrimento. Isso sai do ambiente de culto. Então, não fica só naquele momento que está unido. A pessoa com transtorno vai ser 24 horas. Entendeu? Então, essa questão do culto. Começa a ficar algo bizarro, que às vezes sai até do próprio meio, né? Então, por exemplo, da pessoa, questão de vozes, né? A pessoa começa a ficar incomodada, assim, agitada, começa a fazer coisas que no culto ou que a religião prega não faria isso, né? Então, você tem esses mecanismos que você consegue alertar, assim, opa, pode estar acontecendo alguma coisa, né? Antes, o povo falava muito, às vezes a pessoa... Ainda alguns acreditam nisso, né? Que a esquizofrenia, para alguns, podem ser uma evolução espiritual. Se você esperar essa evolução espiritual da esquizofrenia, você morre. Porque nós estamos falando de doença. Agora, quando é algo benéfico para a pessoa ali está bem, está, né, com as pessoas ali e tudo, ok, não é uma questão psiquiátrica. É isso que muita gente não entende, e é isso que gera guerra. Por quê? Porque a gente fala assim, mas e se for questão demoníaca, a pessoa com esquizofrenia, ou psicose, tem uma ideia, pode demorar até 11, 15 anos para ter um diagnóstico correto. Por quê? Porque inicialmente o povo vai querer levar o quê? Para a igreja. O povo vai querer fazer isso, aquilo outro. E até que a pessoa atinge que precisa de ajuda médica, já lesionou muito o neurônio. Entendeu? Então, é isso que eu vejo como problema. É quando a pessoa tem esse conflito. Não, é tudo a questão de espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. Esse que seria o maior problema. Eu sempre falo o seguinte, que a fé tem que ser uma fé inteligente. Eu acho que você pode muito bem ir no médico de manhã, vai no seu psicólogo, terapia de tarde, e vai à noite para a sua igreja ou culto, agradecer. Você pode ter tudo unido, que aí sim seria um tratamento adequado. Porque a fé também pode ser um fator protetor, até como laço social. Até diminuir a chance, né, de suicídio, a pessoa pode ter suporte, né? Então isso é maravilhoso. Mas quando você demoniza as coisas ou acha que é evolução, você está tirando essa pessoa um tempo precioso, que é o cérebro, um tempo precioso de quê? De você intervir e tentar diminuir as lesões que a doença pode causar. Então, sofrimento seria a diferença entre, por exemplo, se o cara ouve vozes e não há sofrimento, e ele canaliza aquilo de uma forma, vamos dizer, tá? Tipo, o cara acredita que ouve espíritos, por exemplo. Mas aquilo ali não são vozes mandando coisas ruins ou torturando ele de uma certa forma. Tá entendeu? tudo bem. O que a gente vê muito, tem até estudos sobre isso. O doutor Alexandre, até da Federal de Juiz de Fora, estuda muito essa questão de espiritualidade. E ele fala assim, que foi feita uma pesquisa com alguns médiums, tudo, e você vê que essas pessoas tinham uma saúde mental até mais preservada. E um outro detalhe interessante, geralmente essas pessoas que trabalham, né, que tem o espiritismo e tudo, começa mais na infância. Ela começa a apresentar essas questões às vezes na infância e lembrar que a psicose em si, ela começa a desencadear a partir de uma adolescência. Então você vê que tem algumas coisas que a gente avalia para saber o que seria transtorno mental e aquilo que seria de fato algo dentro da religião. Depois eu quero entrar nesse assunto das exceções também, porque o conceito de bom e ruim, bem e mal também, eles são relativos, e aí, sei lá, às vezes pode parecer que o cara tá tudo bem com ele, mas se ele tomar certas decisões a partir dali,
sei lá, pode tudo dar errado. Eu vou até anotar aqui, porque tem a ver até com o caso do mendigo e da moça que amava demais o mendigo e tudo mais. Aí depois a gente volta nisso, mas só para não perder. Deus, isso. Depois a gente volta, mas só para não perder essa coisa da religião, sendo advogado do diabo e de Jesus também ao mesmo tempo, os dois casos, né? Primeiro, de repente a pessoa tem uma condição clínica ali que não foi diagnosticada e aí levam ela para um culto, por exemplo, onde tem a inserção do elemento demônio que já não existia na cabeça dela, mas agora ela tem e ela começa a acreditar que algo demoníaco é pior, né, do que qualquer doença. O demônio é muito mais difícil de curar. E tem outro caso, é uma história que eu já contei aqui várias vezes, mas talvez você possa esclarecer melhor para mim. Eu tenho uma tia que ela teve Alzheimer e tal por muitos anos, ficou de cama e tudo mais. E eu lembro que levavam sempre pessoas para rezar. Ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, levavam pessoas para rezar lá porque era um hábito da família, assim. E aí levantaram a possibilidade, uma vez eu tava num show, e aí o cara descobriu que eu era ateu, e aí ele ficou muito nervoso, era um comediante também, e ele queria levar... ele dizia que ser ateu era um problema, né, assim, e ele queria levar ele e a mulher dele lá para ir lá exorcizar. Na época tinha minha sogra que estava com câncer, e ele falava que o câncer era o demônio, e também a minha tia que tinha Alzheimer, e era o demônio também, e ele queria exorcizá-la. E eu achei indelicado e inadequado, mas pensando nisso depois, eu fiquei pensando se, de repente, para uma pessoa religiosa, porque dizia-se muito, ela teve muitos problemas com o marido durante a vida, que, entre a família, sabe, especulando, que podia ser o marido que estava ali segurando. Ou que, de repente, ela imaginasse que o marido estava ali segurando ela, o marido que já tinha morrido. E aí eu fiquei pensando, de repente, num caso desse, era até legal fazer uma encenação toda relacionada ao demônio e a coisas do tipo, estamos expulsando o demônio, que de repente funcionasse, mas obviamente que não fosse Alzheimer, né? Porque eu imagino também que tem vários diagnósticos errados em relação a isso, e já vi na minha família também, comparando dois casos, duas pessoas falaram, tem Alzheimer, e as pessoas completamente diferentes, assim, com problemas completamente diferentes. Tô colocando um monte de elementos aqui, mas basicamente, se é possível que, em algum caso, um pastor fosse lá e fizesse toda uma cena que tirasse o demônio do corpo, e ela realmente acreditasse que algo estava saindo, ou se a questão clínica é imbatível, não tem como resolver com uma outra coisa psicológica combatendo essa crença pessoal. Deu para entender mais ou menos? Deu. Confuso, viajou, né? Muito. Confuso. Deu. Admito. Entendi. Mas lembrar o seguinte, se for... É porque quando a gente pensa transtorno mental, ela envolve tanto a questão neurobiológica, mas também tem fatores sociais que podem desencadear. Um exemplo, vem uma senhora que há 30 anos, casada há 30 anos, e há 30 anos apanha do esposo, um relacionamento abusivo e tal. E ela desencadeou ali, obviamente, um quadro depressivo, ansioso e tal. Aí vem ao meu consultório, a gente conversa, a gente explica, né, os direitos dela, dá uma medicação, acolhe com carinho, beleza. Acaba a consulta, a senhora volta para onde? Se ela voltar para casa e aquela estrutura não mudar, a chance desse meu tratamento dar certo diminui. Porque o fator agressor está ali. Então, se você pode ter problemas mentais, que a gente fala assim, que é um transtorno mental secundário a alguma coisa. Então, pode ser secundário a doença mesmo. A pessoa, por exemplo, pode ter um câncer, ou teve que amputar um negócio, então isso já deixa ela mais deprimida, mais alheia assim, do mundo. Ela pode ter problemas com o filho, às vezes nas drogas, problemas assim, com o esposo. Então, você tem algumas questões sociais que podem ser que você tem a oportunidade que, se aquilo melhorar, ela vai responder bem também. Se for uma questão da pessoa, da religião, se é algo forte, que às vezes ela cresceu naquele ambiente e tal, e for secundário, quem sabe também tem essas questões, eles ficam muito bitolados, né, questão de religião, e aquilo for
se o problema dela tiver uma questão secundária a isso, uma questão social, pode ajudar, entendeu? A única questão é que a gente vê que cada pessoa ela é única. O tratamento ele é personalizado, então por isso quando o paciente chega, para pensar assim, eu vou dar um remédio tal, eu tenho que entender esse contexto, o que está acontecendo. Então o correto é eu entrevisto o paciente e convoco a família inteira para o divã. Como é que está acontecendo? Como é que é o dia a dia? Questão de religião. Se a gente vê que tem atrelado uma questão de religião, eu já cheguei ao ponto até de convocar alguém, tipo líder religioso, para poder ajudar, porque eu vi que tem uma relação muito forte. Ou seja, você tem que entender o contexto, porque se eu não fizer alguns ajustes ali, também o biológico não vai responder. Então faz sentido se isso para a pessoa foi algum causador ou se está nesse ambiente, vamos dizer assim, né, que precisa de alterações do meio para sentir bem, como se fosse um placebo. Uhum. Tem alguns que dão uma medicação placebo, a pessoa, uau, tô ótimo, mas você deu farinha, porque estava mais uma questão dela com o meio. Então por isso que é difícil se você não ficar atento a todos esses elementos. Então, não achar que é só uma doença pura. Pode ter interferências do meio. Se eu não abrir os olhos, eu não vou ter uma melhora nessa pessoa. Então, pode. Se isso for algo muito significativo para ela e se estiver dentro desse espectro, vamos dizer assim, que a questão da fé pode contribuir com ela. E mesmo sendo placebo, pode trazer um alento muito grande. E aí a gente tem o caso que já encaixa perfeitamente no caso da menina, né? Porque seria o outro lado. No caso, o que foi colocado como elemento ali não foi o demônio, né? Que poderia prejudicar, mas foi o fato dela achar que de alguma forma era Deus falando com ela. E imagino que Aí é o complicado. Aí que você vai tentar destrinchar. Porque como é que o marido vai ser compreensivo se a garota tem um problema que justamente faz ela transar com outras pessoas? É muito difícil. Muito difícil separar se no meio daquilo também não existe algum nível de perversão, Daniel? O que eu posso colocar? Safadeza, tô brincando. Safadeza? Eu não sei. De quem? Dela, né, no caso. O distúrbio que ela tem a torna promíscua no sentido de... Promiscuidade. De vontade, de apetite sexual aumentada, e ela pode direcionar esse apetite para outras pessoas. Acho que é isso que o Humberto quer dizer, né? Boa pergunta. Quando a gente pensa nisso, foi um caso bizarro, né? Aconteceu, principalmente do jeito que foi levantado dentro da imprensa, né? E os outros tecendo suas críticas e tal, sem esperar que a equipe médica avaliasse, né? O que aconteceu com essa menina? Saiu o resultado, então ela tem um transtorno bipolar, tipo 1, só que tipo um quadro mais grave que tinha sintoma psicótico, que é aquela distorção da realidade. Então esse que era o problema. Por isso que eu falo, essa questão da psicose, o problema é esse. Você tem a distorção, acabou. Não tem outro jeito a não ser uma intervenção médica e da equipe ali para poder ajudar. Entendeu? Não ficou claro como é que estava sendo isso antes, ela estava em algum tratamento, né? Se ela tinha tal. Eu sei que ela estava internada, mas essa questão, por exemplo, ele bateu assim, no moço no momento que ele viu. Nenhum de nós tinha o que falar, porque você não sabia de que estava acontecendo, né? Muito menos o esposo. Então, você vai naquela fúria, né, de estar acontecendo uma coisa ali, bate e tal. Mas por isso que eu falo, esperar a investigação, tanto da justiça, mas também a questão médica. E quando você tem um transtorno bipolar e tem essa fase, a gente fala a fase de mania, que era o caso dela, uma das características que pode ter é esse aumento de energia e aumenta também a questão do apetite sexual. Por isso que é muito comum a pessoa
nesse estado mais grave, poder ficar hipersexualizado. Não bastasse isso, ela ainda estava com sintomas psicóticos, ou seja, distorcendo completamente. Então, aquilo aconteceu, foi uma série de... foi uma fatalidade, né, assim, que aconteceu devido ao problema. Então, assim, o que acontece? Se eu tenho um paciente tratado de transtorno bipolar, quanto mais precoce assim, eu trato, eu tenho a chance de ter uma vida basicamente normal. Mas é um tratamento para sempre. Porque se eu ouso tirar a medicação, aí eu posso voltar ao quadro até pior. Então, nesse ponto de esquizofrenia e transtorno bipolar, eles compartilham isso também. A estabilidade tem que ser para sempre com o uso de medicamento e de outras terapias. Porque senão você tem a chance de recaída. Então, ela tem uma fatalidade dela ter o quadro mais grave do transtorno. No entanto, antes mostrava que ela estava... questão, né, da Bíblia, de mostrar. Então, você já vê que já não estava normal, já tinha alguns possíveis sinais. E aconteceu essa fatalidade. Então, lembrar que a distorção da psicose, ela é extremamente negativa. A pessoa não muda se ela não tiver uma intervenção médica ali. É uma coisa virar para você e falar assim, que você... Eu adorei essa camisa amarela. Mas você fala assim, não, mas é preto. Aí você pergunta para ele. Eu falo assim, não, é amarelo. Você fala assim, vocês estão ficando doidos? Entendeu? Eu falei assim, não, mas é amarela sim. Ele falou, não é. Não adianta. Houve essa desconexão. Enquanto você não tratar, não volta. Então acabou o caso dela. Foi, né? Depois saiu esse relatório de que estava com a mania com sintomas psicóticos. Você pegou a parte mais grave da situação. E naquele contexto. Então, quando a gente às vezes adoece, muitas vezes pega muito o contexto que a gente vive. Então, é muito comum você ter, quando você tem psicose, uma das... a primeira questão, você está sendo perseguido, mas um segundo mais comum é delírio místico religioso. Da pessoa achar que ela foi enviada de Deus, que é aquilo outro. Por quê? Porque você já tem aquela cultura ali que está envolvida, que é a questão da religião. Tipo o Henrique Cristo, né? É isso. Ou não, não ia não. Imagina, o Henrique Cristo, eu acredito nele. Ainda tem que pensar direito, é muito bizarro, gente. Teve uma vez perguntaram assim para mim assim no Instagram assim qual que seria a representação bizarra assim psicológica brasileira, se era a Grávida de Taubaté, o ET Bilu. Esse cara tá de sacanagem. E o Padre do Balão. Assim, o Padre do Balão foi um delírio coletivo, né? Como é que você deixou a Globo, todo mundo filmando ali, o padre partindo, tudo errado, né? A Grávida de Taubaté nem se fala. E teve outra coisa também, né? Então, assim, você vê que tem distorções por aí. Não quer dizer necessariamente que é tudo transtorno mental. Porque se a gente falar que tudo isso é transtorno mental, eu falar assim, então o presídio é 100% transtorno mental. E não. Tem gente que é filho da puta. Tem gente que não presta, é mau caráter. Então é até uma ofensa falar assim, aquele deve ser transtorno mental, até uma ofensa, porque o transtorno mental leva um sofrimento, a pessoa não queria fazer aquilo. Mas tem pessoas de má fé mesmo. Entendeu? Agora, por isso que cada caso, quando a gente vê, então, assim, realmente tem que avaliar, porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa por detrás que a gente não está vendo, porque talvez não é da nossa alçada. Uma das coisas foi dessa menina, né, da questão do mendigo, que o cara se tornou um popstar e a mulher ficou, né, nisso. Aliás, como é que ficou, né? Porque essa que é a tendência que o povo pintou de, talvez agora tudo é transtorno mental e tudo. Lembrar o seguinte, muitas vezes acontece violência, assassinato, uma das coisas que o povo alega é assim, eu tenho esquizofrenia, eu tenho isso, algo deturpou. Mas não basta ela falar, ela vai passar
uma avaliação de equipe, psiquiatra forense, médicos e tudo, para ter uma certeza do que está acontecendo. Entendeu? Então não basta ela falar. A gente tem uma série de coisas que podemos fazer para investigar se a pessoa está falando a verdade ou não. Por exemplo, porque isso eu acho interessante, eu não sei se dá para aprofundar nisso, mas eu não... Tem um filme, já que estão tanto dos filmes aqui, que chama As Duas Faces da Lei, com Edward Norton e com Richard Gere. As Duas Faces de um Crime? É isso? É isso. Falei as duas faces do quê? Da lei. As Duas Faces de um Crime. Que ele é até meio um coroinha ali, né, o Edward Norton, e ele assassina o padre, sei lá, e mais sei lá quem lá. E tá, o filme é uma parada gigantesca. Inclusive, eu acho que é por isso que o Edward Norton fez Clube da Luta depois. Mas ele faz um coroinha bonzinho, inocente, inofensivo, bababá. E, de repente, solta um gatilho lá de estresse, de pressão em cima dele. E ele... Isso eu acho que é um transtorno de múltipla personalidade, né? Que ele tenta simular, né? Você não viu esse filme também, tô contando o final. E depois você vê que ele é só o malvado, né? E ele tava fazendo o bonzinho ao contrário. Pode falar. É uma coisa interessante, porque tem que lembrar o seguinte. Tem alguns que podem simular e ter um ganho secundário. Uhum. Tem alguns que têm um problema, mas é por ter o problema, mas sem um ganho secundário. Na verdade, ele queria se safar, Isso, né? E ele engambelou ali... Todos nós. Todos nós que estávamos assistindo. Inclusive, tudo bem que é ficção, mas o psicólogo, o psiquiatra, não sei quem que era, uma mulher que avaliava, caiu no papo. O advogado, que era o Richard Gere também, caiu no papo do cara. E aí essa pergunta, né? Se fosse ser feito ali uma bateria de exames ou de testes para saber se era balela de um criminoso que está querendo se safar por conta de uma doença ou se é só... se é mesmo. Qual que é essa bateria de exames e como que você chega a essa conclusão, né? Porque imagino que é tão subjetiva, para mim, pelo menos que sou leigo, né? Muito boa pergunta. Realmente é subjetivo, tá? Por isso que eu acho muito complicado quando a pessoa vai no psiquiatra, né? Já sai com um diagnóstico, porque a gente não tem exames de falar assim, eu faço um raio-x, mostra isso, outro. A gente não tem. A gente tem o quê? A gente tem a palavra, a gente tem a investigação com a família, com amigos do contexto, para poder avaliar. Então, na vida real, a gente tem... Não é só né? Então, a pessoa, ela passa por uma investigação a longo prazo. Uhum. E não é só com não. Então, assim, a chance dessa pessoa, dependendo, né, de errar, dependendo se ela for algo teatral, ela pode cair em algum momento. Entendeu? Então, assim, sempre vai ser subjetivo nessas questões. Que aí vai juntar tanto a questão psicológica e também a questão da própria lei. Então, por exemplo, se for visto que ele tem um transtorno mental e que cometeu, não quer dizer que ele vai ser solto. Existe um manicômio judiciário. Uhum. Só que a pessoa vai estar reclusa recebendo tratamento. Não quer dizer que ela vai ser solta. Sim. Entendeu? Certo. Tem o outro lado da questão da menina, e assim, né, a gente falou de como o marido ou a mulher teria que lidar a partir do ocorrido, né, que deve ser muito difícil essa decisão, independente do quadro ou não, mas tem o outro lado, que até é uma coisa que você falou no seu Instagram, que o pessoal tava lá, a gente pode colocar aqui, endeusando o mendigo e tal, né, o rapaz... Até mais pela atitude que ele teve depois, de ficar se vangloriando e descrevendo, então que foi um pouco humilhante para a menina também. Mas de certa forma, claro que ele não sabia, ele acabou meio que abusando de um vulnerável ali, né? Que eu acho que deve acontecer muito, e isso já é problematizado em relação a álcool e drogas e tudo mais, mas não em relação a uma doença mental. E aí também tem o fato de que ele não tem como diagnosticar, né? Isso. Como é que o cara entende...
né, ou a garota entende que aquilo ali é uma atração natural ou a pessoa pode estar tendo um problema mesmo, né? Porque eu acho que é uma linha muito tênue, inclusive da interpretação, né? Porque o que eu vejo desse caso, analisando de fora, é que ele é um maluco muito esperto. E, tipo, ele tava esperando uma brecha pra conseguir o que ele queria. Nesse caso foi sexualmente, mas ele tem que estar sempre jogando o jogo pra poder sobreviver, né? Na situação ainda mais que ele vivia. Então ele sempre jogava aquilo. Uma hora chegou uma moça que caiu nessa jogada. Eu imagino que seja algo assim. Por isso que eu falei que, assim, o que seria o correto era que todos passassem por uma avaliação mental. Porque ela foi acolhida nesse ponto, ainda bem, mas eu também tinha que saber a outra parte. Então, o que a gente tem que pensar? Não atirar pedras no mendigo, deixar a cargo da justiça, mas que também tivesse o direito de passar por uma avaliação, porque e se for um transtorno? Porque pode ser essa fatalidade, né, de envolver ali, e se é algo ainda pior que a gente imagina, que é uma questão, né, de doença mental. Mas não dá para saber apenas com trechos de entrevista e tal. A gente levanta algumas suposições, mas precisava de uma avaliação melhor. Agora, o problema é que o povo não está pensando nessa questão da moça, mas olha só, ela sai de uma internação, como é que você esconde isso, a história dela? Né? Porque tem muitos que realmente não lembram do surto, tipo, não lembra, mas eu saio, vou olhar no Instagram, no YouTube, eu vou me ver aquilo ali e ainda ver o que falaram. Né? Então isso machuca, principalmente no início, que o povo tava zombando. Então, a gente via muito assim, agora eu dei psiquiátrico. Entendeu? Você já vê que já começa o preconceito aí. Não, agora eu vou trair minha mulher e vou jogar a culpa que é transtorno mental. Então você vê que o povo já não tem tanta compaixão com isso. Então realmente é importante que todos os elementos sejam avaliados, inclusive ele. Eu não sei se foi, né? Não, pelo menos aquilo que eu li, eu vi, não sei se ele passou por uma equipe de saúde mental, que eu acho que deveria, porque e se tiver? Eu acho que tem um monte que tem, porque assim, o que ele fez, a gente vê um monte de outros caras, só que a diferença é que a gente vê o cara na Faria Lima fazendo. Mas é o mesmo cara, entendeu? Ele pressiona, ele joga uma conversa, de certa forma. E pode até ser o movimento do cara. Isso essa linha é muito tênue. Entendeu? A personalidade dele seria ainda. Tudo pode ser o de transtorno, ou pode ser personalidade. Por isso que eu falo que seria importante que também passasse por uma avaliação da equipe, assim como ela está passando, né? Sim. Seria importante, assim, um direito dele, até se tiver, que ele também possa ter a oportunidade de se reerguer, né? De ter um tratamento e de ter uma vida. Mas é uma boa pergunta que a gente pode emendar, de lembrar de que muitas pessoas que estão na rua, elas têm um transtorno mental. Estima-se que tem cerca de 20% das pessoas que têm alguma psicose são moradores de rua. Porque muitas vezes são pessoas que ou fogem de casa ou são expulsas pela família. Porque até então não sabe se é um problema e tudo, às vezes quer ficar livre daquilo. Então é um número muito grande e a chance de ter transtorno mental é alta. E a maior dependência de drogas em população de rua ainda é a questão do álcool e do cigarro, que aumenta ainda, né? Ou seja, pode piorar ainda mais o transtorno. Ou seja, 20%, só pensar em psicose seria 20%. Então, pode... É possível, né? É possível. Qual foi a situação mais impressionante que você já presenciou em relação à esquizofrenia, assim? A coisa que você falou, mano, como isso daqui saiu do controle... Tudo bem que tem assassinatos e mortes, e pode ser que seja, mas tem hora que, tipo assim... Quando foi que passou num nível que você falou, eu não sabia que era possível sentir dessa maneira, assim? Cara, o que eu achei mais interessante foi o que aconteceu comigo. Tem alguns casos... Aliás, teve um que aconteceu comigo. Mas isso é tudo que eu vi esses dias. Tem uma das coisas
mais graves que a gente vê, né, na psiquiatria, tem o que a gente fala que é folia D, que seria uma psicose compartilhada, como se fosse aquela questão coletiva, né? Tem um caso muito famoso, até que eu vi na Austrália, de uma família interior, a família Trump, que acho que é de agricultores e tal, e aí a polícia foi chamada porque parece que a família desapareceu, tipo, largando as coisas para trás, deixando o carro, documento espalhado e tudo. Aí a vizinhança chamou e aí começa, né, a buscar essas pessoas e não acha. Aí acharam, tipo assim, no meio de uma estrada, um celular, parece que é assim, é um casal e 3 filhos, 2 meninas e um menino. E aí acharam, parece que o celular do rapaz, parece que tinha caído, né, jogado na estrada. E aí a polícia, né, se move né, a equipe toda e acabou que um a um começou a voltar. Então, assim, foi a questão do filho. Depois, uma das filhas voltou num estresse muito grande e parece que teve até ser internada, né? Aí, junto com a irmã. Depois apareceu a esposa e, por último, foi do esposo. E a polícia entender, tipo assim, o que aconteceu, né, o que estava acontecendo. E aí, os filhos, né, falaram assim, não, é porque os pais falaram que estavam sendo perseguidos, né? Alguém estava querendo se invadir a casa e tudo, e naquele desespero queriam fugir para poder proteger. Só que até então não tem nada, né? Tipo assim, que possa ter indícios, né, de ter alguém que queria perseguir, queria invadir e tal. E aí, hoje, uma suposição, a mais forte, que seria essa questão de folia D. É uma das causas, porque como eram agricultores, pode ser, a gente sabe que aqueles medicamentos, né, agrotóxicos que você pode colocar, você pode induzir também uma psicose. Só que a dúvida era aonde começou a psicose, se era na mãe ou no pai. Mas alguém, então geralmente é uma psicose que alguém tem e alguém de um convívio diário ali pode ser tomado por aquilo e acreditar e acontecer essa confusão toda. Então, imagina só, uma família inteira, né, e depois do nada, assim, ninguém sabe o que aconteceu, mas a sensação de ter sido perseguido. Só que quando você retira, você afasta os membros, da pessoa que não tem o transtorno, né, ela vai voltando a si, até que a gente consiga ver em qual deles teve o problema. Então, imagina só, né, vocês aqui trabalham juntos, se alguém de vocês delirar, ela não pode contagiar o outro, né, chamando de folia D, que é o delírio compartilhado. Comigo, o que é mais intrigante, também é um caso raro, na psiquiatria, que a gente fala que é a síndrome que a pessoa acha que ou tá morta, ou que alguma coisa, por exemplo, tipo, ela fala assim, meu coração não bate mais. E gera um sofrimento absurdo. Meus órgãos estão todos podres. Né? Não funciona nada. O sofrimento, você não tem noção. Tipo, a pessoa começa a chorar e tudo. Eu não tenho cérebro, eu não tenho podre, eu morri. Entendeu? Tipo, eu sou um cadáver. Mas isso, você vê que é 24 horas. Então, você vê que tem essa desagregação dessa parte da pessoa achar que morreu. São casos mais graves e a resposta, tratamento depende de quando, né, que for buscar ajuda e o suporte social.
Mas é engraçado, né? Porque ela acha que morreu, mas ela tá aqui, tá conversando, então quer dizer que todo mundo morreu. Ou ela morta conversa. Não indiferente do ambiente. Ela está morta. Porque não tem como colocar lógica nisso, né? Não tem. Tem uma história que eu vi lá no seu Instagram, até fiquei em dúvida se era sério, porque os recortes ficaram muito engraçados. Que era, inclusive, o título, maravilhoso. Ela comia ratos com pão e quali. Eu achei maravilhosa essa junção. Foi. Isso é sério? Isso aconteceu? Isso foi uma reportagem, acho que da Record, né? O corte, na verdade, eu peguei de uma menina, porque na filmagem tinha, do entulho, tinha o pote da quali. Então, assim, eu olhei aquilo também e falei assim, gente... Eu fiquei imaginando, né? Você passar na... Foi puro não dá. Puro é ruim. Foi quase um merchan, né? Aí... Mas a gente viu ali que tem um transtorno, a gente fala de transtorno de acumulação. Que é o quê? Da pessoa ter uma dificuldade de se desfazer das coisas. Então, assim... Tem gente que tem dificuldade mesmo, mas não leva a um sofrimento. Né? Mas tem alguns que você vê que é um exagero que começa a tumultuar as coisas, vai ter lixo mesmo. Eu não vou jogar a caixa de leite fora, eu não vou jogar o papel higiênico fora, e começa a dar, né? Você entra numa precariedade da situação, né? Pode ter mosquito, questão de doença, ratos, entulho atrás de entulho. Briga com a família, briga com os vizinhos, se isola. Por quê? Porque está invadindo o território dele. Então, a gente fala de um transtorno de acumulação. E isso pode ser, por si só, transtorno independente, mas em casos mais graves, você pode estar envolvido também ou uma questão da esquizofrenia, ou também que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa começa essa acumulação, para ela aquilo ali tá ao certo. Então, ela se tornou muito agressiva, né? Vizinhos tiveram que mudar a reportagem para poder ali tomar muito cuidado, porque é uma pessoa violenta. Então, assim, foi bem, bem pesado. Então, você vê que a questão da família, você vê que a gente estava sozinho. Eu já tinha um histórico de transtorno mental, que fez tratamento, mas parece que abandonou, não deu continuidade, não tomava mais remédio. Então, a tendência é se agravar. Tem um programa de TV, né? Chama Acumuladores, americano. Bizarro. Você já viu? Nossa, é surreal. Assim, Bizarro. Só não tem espaço, só tem uma trilha no meio da casa que é por onde ela se locomove. Todos os quartos são ocupados por, lixo, coisas inúteis e não sei o que e tal. E aí, geralmente alguém da família chama o programa pra fazer uma intervenção, né? Só que... Primeiro que é muito estranho pra mim, por exemplo, que não acumulo, não tem uma lógica, não tem um porquê. Qual que é a relação dela com aqueles objetos que não têm uso de manter aquilo? E se esse tipo de coisa, pelo menos no programa, geralmente são pessoas mais velhas, né? Então, teoricamente, ela chegou nesse lugar bem mais pra frente. Não sei se ela tinha um distúrbio antes que estava adormecido e ele vai se manifestar lá na frente, ou se é uma coisa de gente que se desenvolve mesmo pela idade, sei lá e tal. Nesse específico, costuma ser, em geral, adultos, né? Às vezes um pouco mais velho assim. Também multifatorial, né? A pessoa pode ter o transtorno de base, né? Que seja TOC, esquizofrenia, mas também pode desenvolver por si só. E por isso que a questão de transtorno mental, você não tem uma lógica. Você entendeu por que gera briga? Porque a briga isso não parece muito lógico. Isso aqui é pro lixo. Isso aqui, entendeu? Porque é muito lógico pra gente. Mas a pessoa que tá nessa questão desse pensamento, às vezes, obsessivo ou delirante, pra ela que tá certa. O TOC, que dá até arrepio, o povo usa muito errado. Né? Acho que eu tenho TOC, não é porque eu vejo organização, não. Gente, o TOC é um sofrimento absurdo. Quem dera se fosse só isso, de organizar. A pessoa ela pode não conseguir nem sair para trabalhar, do tanto que ela fica ali fazendo rituais.
E os pensamentos, às vezes, são pensamentos bobos, pensamento meio idiota, né? Se eu não colocar esse copo assim, de um jeito, acho que minha mãe morre. E isso fica. Teve uma que falou assim, que ela tinha que colocar o detergente numa posição, senão ela perdia a mãe. Agora, você imagina só, ela saía, ela voltava para ver se o detergente estava, pegava antes para trabalhar, tinha que voltar, não conseguia manter o emprego. Isso não é lógico. A diferença é que para a pessoa que tem a psicose, para ela é lógico. Uma pessoa, às vezes, com um toque, ela sabe que não é lógico, mas ela tem que fazer para trazer alívio. Senão ela não consegue fazer mais nada. Uhum. Então você vê que tem um sofrimento quando a pessoa não sabe que é lógico, mas quando a pessoa sabe que é lógico, não consegue parar. Uhum. Mas é mais fácil de curar. Ou nem também não tem cura. Tipo, toque. O cara precisa ligar a luz 3 vezes e desligar 3 vezes antes de sair. Por exemplo, essas coisas que a gente vê por aí. 3 vezes... a chance de não ser toque é muito alta. É porque é outro problema na psiquiatria. A banalização dos termos. Uhum. Uma pessoa teve uma ideia diferente. Aí o povo coloca o esquizofrênico, que é a gente fala que é o capacitismo, estigma, preconceito, no geral tudo. Então, não pode. A pessoa, nossa, é toque. Uma pessoa oscilou o humor, bipolar. Então, são termos que a pessoa usa que acaba banalizando a real gravidade. Então, quando a gente fala toque, você tem que pensar que é sofrimento. É um sofrimento que a pessoa pode ficar disfuncional. Ela não conseguir nem ir trabalhar. É uma pessoa que passou em frente, tipo assim, às vezes passou um quebra-mola, aí vem aquele pensamento obsessivo. Será que eu atropelei alguém? Aí ela vai voltar. E não viu. Aí ela de novo vai voltar. E ela vai passar ali. Ela vai chegar no trabalho. Entendeu? Tem que ter o toque, tem que ter prejuízo. Tem que ter um prejuízo, porque aí vem um pensamento obsessivo absurdo. Uhum. É um sofrimento. Um dos mais graves que a gente vê é quando a pessoa tem uma obsessão, às vezes, religiosa. No sentido assim, a pessoa vai para a igreja e às vezes vem aquele pensamento impuro com a imagem. Imagina só o sofrimento da pessoa, a pessoa católica e tudo certinho, e vem aquele pensamento obsessivo, e aí tem que trazer um alívio de uma certa forma. Imagina como fica a mente dela. Então, mesmo sendo coisa aparentemente absurda, ela tem noção, mas leva um sofrimento porque ela tem que aliviar. Ele tem que aliviar o quê? Ou indo lá consertar aquele detergente, ou, sei lá, pode ser questões sexuais, pode ser questão de limpeza, mas isso na tentativa de trazer alívio. Só que não fica só naquele momento. Vai ficando disfuncional. Uhum. Então esse que é o problema. Sim. E Jesus está seminu, né? Pois é. No alto lá, com os braços abertos. Eu falei da moça que comeu ou não comeu rato, porque eu imagino que... E eu vou perguntar o que vem em seguida. Eu não sei se eu fico decepcionado ou não. Porque seria uma ótima história. Assim, vendo de longe, obviamente. Eu sei que o sofrimento dói pra quem tá perto. Mas se ela comeu? Ela comeu rato. Mas não é isso que eu vou perguntar. Não mostrou porque, a reportagem. Porque deve ter um caso. Não duvido. Porque, e aí eu ia perguntar, a gravidez psicológica, eu não sei se era o caso da grávida de Taubaté, não sei se entra nesse... Não. Ela tava enganando, né? Eu não sei dessa história, todo mundo fala, mas você não conhece a história da grávida de Taubaté? Não é possível. Mas eu sei que tem pessoas que realmente a barriga cresce, que ela tem sintomas todos da gravidez, mas ela não tem a gravidez. Verdade. Isso é um caso de esquizofrenia também? Não. Pode também envolver casos de psicose, a gente chama de pseudociese. Acontece muito com cachorrinho, né? Mas pode acontecer com a mulher que quer muito engravidar e tal. Homem também pode acontecer. O que? Gravidez psicológica? Tipo, que a barriga cresce, tá ligado? Manja, eu manjo. Nossa, mas aí mas o do Schwarzenegger era verdade, porra. Não, sim, mas ele acha que ele é o Schwarzenegger, velho. Não, o dele de verdade. do filme.
mais também não é, viu, gente? É só um filme. Ficção, né? É ficção. Mas no caso, a pessoa e a pessoa sente mexer e tal. Gente, os negócios assim, quando acontece, gera uma comoção. Homem, eu não tive, eu tive mulher, como, né, de ver isso em um lugar, mas homem não. Mas quando a gente vê relatos, assim, de pessoas que, né, que tiveram contato de filme, você vê que a pessoa sente mexer e tudo. Até alguns brincos, assim, será que não é verme? Não sei o que e tudo. Poder sim pode. Mas é para você ver o poder, questão do psicológico. Então, não tem uma caixinha no cérebro que fala assim, o psicológico ali. Você vê que você tem alteração nas estruturas e que isso afeta o corpo inteiro. Ah, mas eu não acredito nisso. Se você leva um susto, não precisa nem encostar em você, pra você começar a ter as reações. Então, você toma um susto, acontece que às vezes você começa a ter falta de ar, você começa a suar e tudo. Você vai encostar em você, ou seja, a questão do cérebro mesmo já começou a ativar o seu organismo. Então, eu já tive paciente cego, sem nenhuma lesão no sistema nervoso, né, no sistema também dos olhos, já tive paciente paralítico, sem nenhuma lesão. Ou seja, por questões emocionais, a questão do estresse, que precisou de uma reabilitação com terapias para poder ir voltando ao normal. A pseudociese também pode ser considerado isso. Algumas pessoas, às vezes, principalmente para as mulheres, aquele desejo, né, de engravidar e tal, e mesmo sendo virgem, alguma coisa, a pessoa que tem uma predisposição a isso, ela pode desenvolver. Então você vê que tem muito mais coisa entre o céu e a terra, né? É muito complicado, mas tem. É até possível, de repente, a pessoa, sei lá, ter uma força que ela não tem. Não é a barriga de chope. Não, né? Mas digo assim, que nem, eu sei que não é o caso aqui, mas por exemplo, já que a gente falou muitos filmes, o Fragmentado, por exemplo, tem uma versão ali que é meio besta, né? E aí ele se prende nas paredes e tal, e a gente já ouviu relatos também de pessoas em igrejas que o cara tava com o demônio, o cara sobe na parede e tal. Isso, você já viu algo do tipo? Ou da pessoa, sei lá, pegar como é que chama lá o negócio? Banco da igreja, jogar e tal? É possível? Faz sentido? Faz em surto. Em surto já. Você trabalha em emergência psiquiátrica, você vê de tudo, né? Já teve surto. Peguei já vários surtos em igreja. O de igreja é interessante porque, dependendo de como é que é a religião ali, por exemplo, tem alguns que são mais fervorosos. E aí, teve uma vez que um líder mais fervoroso surtou, mas não conseguia perceber. Começou a perceber quando começou a ter alterações bizarras, tipo, a pessoa ir e falar assim, você tá em pecado, e ele chutava as pessoas para jogar no chão, de cair. Começou a pegar os móveis da igreja e mudar de lugar no meio de um culto. Aí o povo já começa a perceber que tem uma coisa saindo muito de normal. E o receio do povo, assim, meu Deus do céu, o que eu chamo? Fica menos pior. Eu chamar a polícia, eu chamar o SAMU, porque começa a ficar mais uma coisa assim, horrorosa, de jogar banco e tudo. Por quê? Ele tá tendo um surto. Gente, é uma força que é inacreditável. Por isso tem que tomar muito cuidado, realmente tem que chamar alguém, porque a pessoa literalmente vai estar desconexa ali de uma realidade. Ela pode machucar. Tanto se machucar e machucar as pessoas e com aquilo que ela tem aí no meio. Então é muito, muito comum mesmo ter esse surto, e às vezes pode ser de um nada, né? E aí a pessoa tem. Se vocês verem clínica que a gente tem de reabilitação de paciente dependente químico, o período de abstinência de droga é uma coisa assim, a força, a pessoa chega para fininha, às vezes a pessoa usando um crack, um tempo, às vezes cocaína, a pessoa chega à reabilitação. Nesse período de abstinência, já teve gente que chegou a virar a cama. Pessoa fininha. O tanto de força que a pessoa tem naquele momento. Virar a cama presa na cama. Presa na cama. Para se soltar. Isso quando não solta. E aí é por isso que tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode ter até um risco de agredir a equipe. Porque é um período
Ou seja, a gente não sabe a nossa real força meio um surto. Ele falou de fragmentado, eu achei interessante isso, que eu vi um documentário que tem na Netflix sobre um cara que talvez seja um dos primeiros casos, sabe? Billy Madigan. Sim. Sabe qual que é? E ali fala sobre esse transtorno de múltiplas personalidades. E aí eu vi um outro documentário, enfim, que eu acho muito louco isso, porque o cara cria personalidades diferentes da dele para se proteger, ou para proteger essa personalidade mãe, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vi casos lá que o cara sofre abuso quando criança e tal, e essa criança chama uma personalidade terceira, que é dentro dela mesmo, para quando acontece essas cenas de terror, ou essas cenas de ameaça, etc e tal, é essa outra personalidade que lida com aquilo. Você já viu isso? Isso é comum? Como funciona isso na cabeça de uma pessoa, né? É raro. Eu nunca vi. O que tem, às vezes, é a pessoa... É como se fosse o cérebro de criar mecanismos para a pessoa não ter um impacto tão grande de alguma situação, né? Então, uma pessoa... Talvez seja uma notícia ruim, sei lá, que o filho faleceu. Tem alguns que parece que sai de si, meio que dissocia e tal. Uma tentativa do cérebro de amenizar um pouco daquela dor, né? Agora, especificamente desse transtorno dissociativo, né? De identidade, é muito raro. Não tenho relatos de ter assim aqui no Brasil, não. A gente vê alguns, mas é bem mais raro. Que é outro que o povo confunde muito, né? O povo pergunta assim, mas esse é questão de esquizofrenia? Não. Você não tem uma dissociação do eu, da pessoa nesse sentido, né? Tipo assim, várias personalidades. Agora, esse é bem raro, né? Comum não. Sim. Você tem mais alguma pergunta? Daniel, eu tô sem perguntas, porque na minha cabeça agora eu só penso no Theo Becker, estressado no período de isolamento, dizendo que esse é irmão desse, dizendo que ele vai dar popopô na sua cara. Eu imagino que ele bateria muito no menino. Imagino, no Jonathan, né? Ah, sim. Que estava tomando seu banho, cantando banho de chuveiro e tudo mais, que era gostoso. Mas ele estava muito bravo, né? O Theo Becker, talvez... Eu queria muito agora, Daniel, eu queria ter me preparado melhor e feito uma bateria de vídeos e a gente analisando. É esquizofrenia ou não é, entendeu? E a gente passaria um pouco do Theo Becker aqui. Parte 2. A gente pode fazer isso? Grandes celebridades que a gente acha que tem esquizofrenia. Deve ser engraçado isso, que você fica vendo as pessoas falando, esse cara aí tá dodói. Quando você assiste o Big Brother, você tem mais ou menos uma coisa assim, né? Matéria-prima. Um experimento social ali, né? Tem sim. Não nas tentativas assim, eu sempre falo de diagnosticar, mas você consegue usar talvez como exemplo daquela situação que leva a um alerta. Isso que é algo assim, interessante, né? Esse até que tá meio ruim, não consigo não, mas nos pouco outros... Louco, tem pouco louco. Não tá bom. Esse foi meio paz e amor, né? Mas dos outros, tipo, você conseguia muito. Né? Tipo, na Fazenda, você tinha na época o Jojo Todinho, maravilhosa e tudo. Mas a Jojo Todinho, você acha que tinha alguma coisa ou não? Ou naquela edição, você tá dizendo? Naquela edição. Certo. Naquela edição, no sentido, não de esquizofrenia, mas no sentido, por exemplo, de irritabilidade, de ansiedade, de quebrar, descontar. Você vê que qualquer pessoa, gente, quando a gente fala assim de surtar, tudo, qualquer pessoa, entendeu? Pode ser eu, vocês, qualquer um. A gente vive nesse período, né, da pandemia. A própria pandemia levou a um aumento muito... Né, o Brasil já era um país mais ansioso do mundo antes e se tornou também devido a novos casos devido à pandemia. Então, a pandemia aumentou, né? Então, o transtorno depressivo e transtorno de ansiedade teve um aumento absurdo, juntamente com o aumento de álcool e outras drogas. A Covid, por si só, também aumenta o risco de você ter psicose. Então, a própria Covid, se você jogar no Google, assim, psicose Covid, você tem inúmeros relatos, pode ter de 5 a 10% de ter alguma questão psicótica, ou seja, você
criou um caldeirão ainda maior. Já era problema antes da saúde mental, essa questão da pandemia, a gente tem que estar com um olhar mais aberto. A vantagem de hoje é que hoje está se falando mais em transtorno mental. E quanto mais a gente fala, a gente dá possibilidade para as pessoas talvez identificar alguns sintomas nela ou nas pessoas que ela convive e poder buscar ajuda, que é o mais importante. Lembrar que tem ajuda, que não precisa ficar com medo assim, que tem remédios, que tem terapia, que são mais de louco, não. Você tem que pensar o quê? A gente tem que estar bem. A gente bem, a gente consegue fazer as coisas do dia a dia. Agora, a gente com transtorno mental, se a gente demora muito a buscar ajuda, pode trazer vários problemas, e aí sim, você levar a uma incapacitação. Tem alguns que chegam no consultório e falam assim, nossa, eu tô vindo aqui no psiquiatra. Parece que é o fim do mundo. Olha onde eu vim parar. Aí eu falo assim, não, você veio aqui é para não ficar de uma situação que te impeça de fazer as coisas. O meu sonho, se perguntar assim, qual que é o sonho do Thiago hoje com a psiquiatria? É que a psiquiatria possa ser algo tão chique como a dermato. Então o povo vai lá para o quê? Poder prevenir, fazer botox e tudo. Ou seja, não precisa esperar o adoecimento. Que você possa já prevenir, que você possa ter mudança de estilo de vida, atividade física, comer bem, boa noite de sono. Se você tem familiares que têm algum problema, já começa a ligar o alerta para poder monitorar, para poder se prevenir e ver uma vida que vale a pena. De boa, né? Agora, só aproveitando, já que entramos nesse assunto, eu sei que você tem um quadro lá no seu Instagram que são os famosos que são diagnosticados com esquizofrenia, mas ninguém sabe porque os caras vivem bem. Você pode falar alguns, assim, só pra gente ter uma ideia, se a gente olhava e falava, olha, isso aqui talvez fosse algum sinal ou não? Famoso... Tem o próprio John Nash, né? Da Mente Brilhante. Tem o episódio de Psicose, o Tom Hardy, o Venom. No personagem ou o ator? Ator. Ah, é? O que aconteceu? Ator. Na infância, se não me engano, por 15 anos, né? Era tido como menino psicótico. Alguns falam que é esquizofrenia, mas se eu não me engano, do jeito que foi o relato, pareceu que teve um episódio de questão de psicose, né? Mas tem-se, né, de relatos. Também tinha os filhos do poeta Ferreira Goulart, que também tinha 2 filhos, também tinham esquizofrenia. Sabe qual que é a dificuldade? É porque, como gera muito estigma e preconceito, tem muitas famílias que acabam escondendo, né? Tipo, não divulgando com medo da repercussão, né? A fofoca, tipo assim, gossips, psychiatry. O Einstein tinha um filho com esquizofrenia e, segundo relatos da história, ele internou e meio que... Do jeito que está escrito, parece que meio que abandonou o filho com relação a isso. Não posso garantir se é verdade se houve um abandono, mas os relatos na história demonstram que abandonou e deixou numa clínica psiquiátrica, né? Então você vê que tem muito isso. Então, independente se você é gênio, se você não é um transtorno que acaba, né, tanto esquizofrenia, depressão, ansiedade, pode afetar ricos, pobres, homens, mulheres, crianças. Ninguém se está imune. Mas tem a ver, tem alguma ligação esse tipo de distúrbio mental com inteligência? Porque o Nash, por exemplo, era um puta gênio. O filho do Einstein tem esse problema, não sei se ele era inteligente ou não, mas pelo menos rola um mito aí de que muita gente que é muito inteligente pode ser que flerte com alguns tipos de distúrbios mentais, né? Tem alguns que falam isso mesmo, né? É meio delicado porque, te falar, tem alguns que colocam como se fosse, assim, a inteligência em cima de um quadro de dor, aquela dor que é de um sofrimento. Mas realmente tem pessoas que acabam sendo acima da média. Você vê muito isso, às vezes, num transtorno bipolar, porque você vê que a pessoa, se tiver numa fase, a gente fala fase de mania, que é a fase de aumento de energia, imagina só você não sentir sono. Você está elétrico o tempo inteiro. Dá a sensação
que a pessoa é destemida. Então você vai lá e tal, acha extremamente funcional sexualmente, não cansa. Então, assim, você consegue ir até o fim nas suas atividades. Então, uma pessoa, talvez, a doença, naquele momento, pode ser útil porque tem essas características. Só que a longo prazo, se ela não tiver tratada, ela corre risco. Por quê? Porque você fica tão ligado que aquilo começa depois a gerar o quê? Lesão no neurônio e podendo até evoluir para uma demência. Mas em um certo período, a pessoa pode ser extremamente produtiva em decorrência da doença. Bom, maravilha. Acho que vamos chegando aqui ao final desse episódio, né, Humberto? É isso. Queria agradecer você por ter vindo aqui. Foi um papo muito maneiro aí, que esclareceu diversas dúvidas e eu acho que também quebrou estigmas aí de várias paradas que a galera geralmente costuma acreditar de orelhada, né? Porque as pessoas ouvem muito papos picados de outras pessoas e tomam aquilo como verdade universal, né? Então é sempre muito bom falar com pessoas que cuidam da mente, porque eu acho que talvez seja o mal do século aí, depressão e ansiedade principalmente, que as pessoas sofrem muito e às vezes por falta de conhecimento acabam por não tratar e isso piora a vida delas e das pessoas ao redor. Não é? Todo mundo adoece. Exato. Então, muito obrigado e volte quando quiser aqui. Estamos de portas abertas. Eu agradeço. Boa, maravilha. Você tem alguma coisa que você quer divulgar? Um Instagram? Alguma coisa que você queira falar pra galera? Bom, aproveitando esse espaço, queria agradecer, né, pela gentileza assim, do convite, poder falar, né, sobre saúde mental, poder falar, né, dos estigmas e preconceitos, principalmente na questão, né, da esquizofrenia e de outras psicoses. No meu Instagram, que é @Thiago, com TH, Thiago... Esqueci meu Instagram. Pera aí. É que eu já acho Rodrigo, aqui, psiquiatra. Vamos ver se é isso mesmo. Thiago Rodrigo, psiquiatra, tudo junto? Tudo junto. Thiago Rodrigo, psiquiatra. Isso, com TH. Isso, tudo junto. Mamãe adora inventar, né? Com H, Y. Aí, Thiago Rodrigo, psiquiatra, é onde eu posto informações para ajudar os familiares a lidarem com as pessoas, né, que têm esquizofrenia e outras psicoses. No TikTok também tem. Até o momento, sou o psiquiatra mais seguido no TikTok. Boa. Então ajuda bastante. É o mesmo, @Thiago Rodrigo, psiquiatra. Com dancinha ou sem? Hã? Com dancinha ou sem? Pra saúde mental a gente faz de tudo. Mas não é só dancinha. Se for pra Não é só dancinha, tem as dublagens também que eu já vi. Tudo. O que eu falo é o seguinte, o que tiver de ferramenta, porque a gente precisa acessar a todos. Então, e numa linguagem só muito mediquesa, você afasta. Então, tem pessoas que às vezes não entendem isso. Então, quanto mais você popularizar, mais elas vão ter conhecimento, vão ter educação em saúde e vão estar empoderadas a poder perceber algum problema e buscar o médico mais próximo dela. Agora uma dúvida, só a pessoa não ficar puto, não. Você fala, pô, porque eu acho maravilhoso, eu acho que tem que ter uma abordagem divertida mesmo, pra mim, atrai, pra mim facilita a comunicação. Não tem um pessoal que fala assim, onde já se viu fazer uma dublagem, falar de esquizofrenia, porque isso é de gatilho, e sabe, porque a gente é comediante, tudo que a gente fala é gatilho. Eu fico impressionado que quantas vezes você levantou num restaurante pra reclamar que a comida tava ruim? Pouquíssimas. Agora, a gente não pode derrapar numa piada que tem que morrer, tem que se tomar porrada na rua. Eu acho impressionante. Se as pessoas se dedicassem a brigar com a Clara do jeito que elas brigam com a gente, a telefonia no Brasil seria a melhor do mundo. Voando. Entendeu? Então eu imagino que devem encher a porra do seu saco também. Tem. Deve não, você sabe disso. Comprometer. Só um Tem sim. A gente gosta de eu pelo menos gosto de fazer as coisas com todo cuidado assim, e respeito. Então, a gente sabe, né, no meu caso, eu sei até onde posso ir, né, com alguns, mas quando a pessoa quer encher a paciência, ela vai encher com qualquer coisa, né? E aí a gente fala, principalmente, acho que quem não gosta muito, principalmente, são outros colegas que são mais conservadores, vamos dizer assim, né? Mas a gente respeita porque tem espaço para todos. Então tem alguns que preferem aquele ali mais metódico,
mas tem alguns que preferem esse, que pode ser um pouquinho mais popular. Eu acho que tem espaço para todos. Mas realmente tem alguns que não gostam e tal, mas eu tento levar, dentro daquilo que o conselho me permite, né, de tentar levar a educação em saúde de uma maneira mais lúdica, que acaba sendo uma ferramenta, né? Se pensar, o humor, ele é uma ferramenta também. Olha, mas se eu tivesse na sua posição, quando alguém me xingasse, eu já ia avaliar como louco na hora. Eu falava, eu tava observando o jeito que você fala comigo, acho que você é louco. Só pra ele se sentir mal e parar de fazer isso comigo. Eu não avalio assim, eu já vou tomar no cu. Que já evita o remédio resolve também. melhor. Já evita, já, pra mim, né? Sim, pra claro. eu não tomar remédio, porque se você segura, você adoece. Eu já mando porque você não faz nada, ainda quer atrapalhar o outro que tá querendo ajudar a população. Né? Mas resolvi isso, tomando pra puta que pariu. É isso, eu acho que é um dos melhores remédios aí. Deve fazer, eu autorizo. Então, se você hateou esse vídeo, vá pra puta que o pariu, tá bom? E se você se identificou com alguns desses sintomas, procure ajuda aí, porque pode melhorar muito a sua vida das pessoas que estão ao seu redor, e isso é de extrema importância, tá certo? Então, muito obrigado por assistir até aqui, deixa seu like, segue a gente, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!